Esteja com todos os meus queridos, estamos aqui mais uma vez. Conhecereis a verdade vos libertará. Estamos com a saga de vídeos para edificar a sua vida e neutralizar também magias, feitiçarias que foram lançadas sobre a sua vida e você nem tem conhecimento. Mas glória ao nosso Criador, através do Filho Salvador Yahshua Mashiach, que nos tem ensinado, nos tem contribuído com ensinamentos e com a fé para repreender, neutralizar e liberar a libertação aos cativos, aqueles que estão presos, algemados, através de uma magia, de uma feitiçaria. Mas conhecereis a verdade vai vos libertar. A partir de hoje você pode ter certeza que a sua vida não será a mesma. A partir de hoje você vai conseguir entender quão grande é o nosso Criador e o de Rei Vavirei, através do Filho Salvador Yahshua Mashiach. Você começará a experimentar do tão grande poder a não unção dos nomes dele. Porque hoje mesmo, nós estaremos ensinando, mostrando para vocês a atuação de uma magia negra com Exus das encruzilhadas, 7 encruzilhadas, que são falanges do Exu Tranca-Ruas, e nós iremos mostrar para vocês como ele atua, como ele trabalha, qual é a finalidade das pessoas que invocam, até nas próprias crenças, recomenda-se entre ética que é proibido utilizar essas entidades, porque elas são destrutivas, e aquelas pessoas que não têm conhecimento disso, que os seus nomes, demandas espirituais, despachos foram feitos a essas entidades, Tranca-Rua e as falanges de 7 encruzilhadas, que não tem consciência, a vida dessas pessoas realmente experimenta do amargo, experimenta de um fechamento de caminhos que nunca antes visto. Mas hoje, no entanto, o Criador permite que eu venha compartilhar com você, para que você observe os sintomas e automaticamente quebra toda essa magia, manda para as profundezas do abismo destroçado. A sua vida, a sua vida não será a mesma a partir do momento que você ouvir essas mensagens, repreender junto comigo no nome de poderoso Yahshua Mashiach. Você viverá dias de liberdade, dias de movimentos, dias de leveza sobre a sua vida por causa da fé. Assim seja. Mas antes vamos fazer a meditação do Salmo 35, dando legalidade de destruição desta magia negra, que foi enviado contra esse alvo, contra esta família, contra esta casa, contra esse homem, essa mulher, essas crianças, como fechando caminhos, trancando, bloqueando a vida dessas pessoas em todas as áreas, mas nós estamos dando legalidade no mundo espiritual, aberturas de caminhos, aquilo que fechou vai ser aberto 7 vezes mais, porque a porta que ao abre não tem demônio que fecha, e a porta que ao fecha não tem demônio que abre. Então, a nossa guerra é estritamente espiritual, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Nós estamos de frente a essa batalha. Bora lá, Salmo 35, destroçando, eliminando de uma vez por toda manipulação, toda ação dessa magia negra contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Assim seja. Bora lá, Salmo 35. Pleiteia, Criador, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dizem a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonha-se os que contra mim tentaram mal. Seja como pragana perante o vento. O anjo do Criador os faça fugir, neste momento, em nome de Yahshua Mashiach. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Criador os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prendam a rede que ocultou, caia ele mesmo nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Criador, alegra-se na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, quem é como tu que livra o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram e depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quando estava enfermo, o meu vestido era saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado,
como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha diversidade, se alegrava e se congregava. Os objetos se congregavam contra mim. E eu não sabia. Rasgava-me e não cessava. Como hipócritas zombadores nas festas, rangia os dentes contra mim. E até quando verás isso? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegre de mim os meus inimigos sem razão, nem pisque os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Pois não fala de paz, antes projeta enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e diz, os nossos olhos o viram. Tu, Criador, o viste, não te cales, Criador, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, e ao meu. Julga-me segundo a tua justiça, e ao meu. E não me deixe, Criador, não deixes que se alegre de mim. Não diga em seus corações, eis, suas almas são nossas. Diga, nós os havemos devorado. Envergonha-se e confunda-se a um os que se alegram com o meu mal. Vista-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegre-se os que amam a minha justiça. E diga continuamente, o Criador que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido, e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todos os dias. Assim seja. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós neutralizamos toda a magia negra com invocações de entidades de tranca-ruas e as suas falanges de 7 encruzilhadas. Nós neutralizamos tudo que foi invocado para fechar caminhos, para trazer condutores de energias negativas e destrutivo contra esta vida, manipulando energias negativas, influenciando nas decisões dessas pessoas e deste alvo para a malignidade, trancando os caminhos, bloqueando os caminhos, bloqueando a vida financeira, bloqueando as áreas do amor, do trabalho, das finanças ou mesmo da saúde. Nós neutralizamos toda atuação maligna que foi direcionada contra esse alvo, contra essa pessoa que inconscientemente, inocentemente nem tem conhecimento dessa demanda espiritual. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós damos uma legalidade neutralizado toda a magia negra invocada em rituais, nas encruzilhadas, oferecidos com despachos, nas encruzilhadas, invocações através de entidades de homens ou mulheres que foram invocados nas encruzilhadas com as falanges de 7 encruzilhadas, decretando a destruição, a amarração, fechamento de caminhos e oportunidades dessa vida, prejudicando esta vida negativamente, atuando como vigilantes nos caminhos dos seus oponentes, vigiando as encruzilhadas dos seus oponentes e sendo como condutores de negatividade, de destruição, de bloqueios, de amarras espirituais. A todas as entidades que foram invocadas de trancas ruas e com as falanges de 7 encruzilhadas, através dessa magia negra nós cancelamos, nós anulamos, nós decretamos, por um caminho veio, por 7 volta, destruído, cancelado, anulado, volta para as profundezas do abismo, a todas as entidades que foram levantadas, a todos os demônios invocados e dado legalidade de vigilância e de bloqueio contra esta vida, contra esta casa, contra essa família, acorrentado com correntes de fogo e cadeados de fogo, aprofundados no vale do enxofre, no abismo, sem retorno, sem direito de retorno. Nós amarramos todos eles, imobilizamos, acorrentamos com correntes de fogo e direcionamos no vale do abismo junto com o pai da mentira, que os serve, que eles são os senhores deles, sem direito a retornar a esta vida, a esta casa, a esse lugar, a essa situação. Que tudo que foi manipulado para travar o caminho, para trazer energias negativas, para manipular decisões, para prejudicar decisões de vida, de trabalho, de relacionamento, trancando e dificultando a vida dessa pessoa, dessa família, seja agora quebrado, seja agora neutralizado, seja agora destroçado, todas as barreiras, todos os bloqueios que foram feitos nas encruzilhadas, com Exu
tranca-ruas e com as falanges de 7 encruzilhadas. Nós neutralizamos em todos os caminhos onde foi levantada uma legalidade, em todas as cidades, em todos os estados, em todo o país, em todas as nações, que onde foi levantada essa entidade para trancar, para bloquear, para fechar a vida dessa pessoa física, emocional, material, sentimental, financeira, na saúde, dificultando os seus relacionamentos, seja agora quebrado, seja agora destruído, seja agora aniquilado, por um caminho veio, por 7 volta, destruído, cancelado, amordaçado, silenciado nas profundezas do abismo, sem direito de retorno. Assim seja, quem crê, assim sucederá. Quem crê, assim acontecerá. Sabe que as pessoas que manuseiam essas magias, elas têm consciência que elas não fazem milagre. E que milagre só quem faz é o Criador, né? Através de Yahshua Mashiach. Então, elas têm consciência disso e elas sabem do risco, né? E quando elas são descobertas, elas vão entrar em pânico, porque elas vão ter que envolver vários outros tipos de entidades para tentar bloquear aquilo que ela enviou para o seu caminho. Porque a colheita é certa, né? É opcional você plantar, mas plantou, você vai colher aquilo que você levantou contra o seu oponente, né? Porque é questão de justiça, né? O mundo espiritual, ele é uma matemática. Tudo que enviamos, retorna a nós. E problema que volta com mais intensidade. Então vamos falar sobre essa magia negra. É uma magia extremamente destrutiva, extremamente maléfica, destrutiva, maléfica. Querido, é uma magia perigosíssima. São entidades que são invocadas, tranca as ruas com as falanges de 7 encruzilhadas, né, que é conhecida por abrir ou fechar caminhos na Umbanda ou na Quimbanda, né? Então, são usados para fins negativos e destrutivos. Manipular, qual é o objetivo? Manipular energias negativas, influenciar a vida de uma pessoa ou do alvo para uma malignidade, para destruição, para fechamento de caminho. Olha, se a pessoa tem emprego, eles fazem essa magia para trancar, a pessoa acaba perdendo o emprego. Pode ter o pior funcionário lá, mas quem vai ser mandado embora é aquele, quando ele está sob o efeito dessa magia negra, né? Pode ter um lá que faz de tudo, rouba, faz tudo de errado no serviço, não cumpre horário, mas quando ele está sob a influência dessa magia, ele perde emprego. A vida financeira começa a desmoronar, começa a encher dívida, confusão, briga. Nossa, a pessoa tem dificuldade de relacionar com as outras pessoas, em casa, com a família, é confusão, é destruição em massa. É uma alavanca de problemas. Por quê? Porque ali foram nas encruzilhadas, foram feitas oferendas, foram feitos despachos, invocações a entidades para trazer destruição a uma vida, a uma família, né? Por quê? Porque não gosta. Por quê? Porque tem alguma coisa pessoal contra aquela pessoa. Aí a pessoa não pode fazer nada contra a vida da pessoa, mas quer destruir ela espiritualmente, né? Por isso que o céu e o inferno, ele existe. Quando você descobre aquela entidade, ela perde a força, ela não pode atuar mais naquele local. Entende? Ela é destruída. Por quê? Porque você vai quebrar, você vai cancelar, você vai mandar para as profundezas do abismo, acorrentada com correntes de fogo e sem retorno. Você tem que falar, sem direito de retornar. Porque aí não dá legalidade dela atuar mais na sua vida. Entende? Então, esse tranca-ruas, eu vou falar entidades, tá? Você já entende que a entidade é tranca-rua, que é o demônio maior que está com os demônios menores, que é as 7 encruzilhadas, que é a falange deles, né? Então, o que é o objetivo dessa entidade? Ela é invocada para bloquear os caminhos da vida de um oponente, nas áreas do amor, das finanças, da saúde, depende da demanda específica, né? Daquele momento que está sendo direcionado. Ela ataca diretamente os seus oponentes nas encruzilhadas. Por isso que quando sai de casa, sai na minha frente. Assim como Moisés disse, se a tua presença não estiver, não deixe que eu vá. Né? Porque nós já fomos guardados, por mais que nós estávamos, às vezes, recebemos algum tipo de magia negra, agressiva como essa, ainda assim, inocência do coração, o Criador nos guardou, pôs anjos. Então, se ele falar, seus anjos, eu dou legalidade nas encruzilhadas deste bairro, das ruas, dessa cidade, desse estado, desse país, tenha anjos fortemente armados com espada de fogo, cortando todo o bloqueio, cortando toda a amarra espiritual, porque, geralmente,
essas entidades, as falanges dessas entidades de sete encruzilhada, quando você está sobre a monitoração deles, a vigilância deles, eles vão colocar pessoas nas encruzilhadas. Em cada encruzilhada, você saiu da sua casa, na encruzilhada, se a sua casa tiver encruzilhada, vai ter alguém lá monitorando, alguma pessoa, outra entidade, né? Na outra rua da frente vai ter, e nas ruas subsequentes, você vai andando, elas vão andando na frente e fechando os bloqueios, fazendo os caminhos, entendeu? Por quê? Porque são direcionadas, são as falanges do tranca-rua. Então, quando você entende isso, você já vai queimando, mandando fogo, sapecando. Yasha, vai na frente, vai repreendendo as falanges de tranca-rua, vai neutralizando. Ou então, Yasha, sai na frente, unge uma água, joga na porta da sua casa, vai, que toda negatividade, todo mal seja destruído. Sai na frente, Yasha, entende? Dá legalidade para Yasha sair da sua frente, sendo a sua retaguarda, sua direita, sua esquerda, sendo a sua cobertura. Fala, Pai, que seus anjos estejam ao meu redor e de redor, conforme está no Salmo 91, porque seus anjos ele dará ordem para que esteja contigo em todos os teus caminhos, que aí você está neutralizando os ataques espirituais, que são despachados excessivamente nas encruzilhadas, que é a falange de Exus, as falanges de Exus tranca-ruas, né? Que é as sete encruzilhadas, que eles fazem o percurso certinho. Sempre vai ter uma entidade, sempre vai ter uma pessoa representando uma entidade em cada encruzilhado, representando as sete encruzilhadas à frente do seu caminho quando você está. Entende? Por isso você tem que repreender, você tem que cancelar, você tem que anular. Para quê? Cancelar, querido, não esteja bom com o diabo, não. Você manda para as profundezas do abismo, sem dó, sem piedade. Não tem dó do diabo, não, porque o diabo não tem dó de te destruir, não. Manda para o inferno e fala, acorrentado com correntes de fogo e sem direito de retorno. Entende? Porque se você der ainda oportunidade, volta, vai tentar. Então você vai sem direito de retorno, entende? Então, bora lá, vamos falar mais sobre isso. Então, eles atacam diretamente seus oponentes na onda das encruzilhadas, onde as demandas foram despachadas ou onde foram feitas invocações. Eles atuam como vigilantes no caminho dos seus oponentes, isso é fato, observando, intervindo negativamente para prejudicar a sua vida ou a vida do alvo, né? Negativamente, trazendo destruição. Então, os trabalhos oferecidos a essas entidades é feito e deixado nas encruzilhadas, e muitos desses trabalhos são feitos nos cemitérios, né? Nos cemitérios são levantadas demandas para quê? Para seus projetos morrerem. Ali o cemitério representa a morte, de sujeira que tem ali, sujeira espiritual, sujeira, sofrimento, dor, né? Então, quando eles invocam esses trabalhos, fazem essas invocações nos cemitérios, eles estão querendo trazer para você dor, sofrimento, lágrimas, choro, né? Desespero, desorientamento, desequilíbrio. Por quê? Por que são feitos lá? Porque lá o cemitério representa dor. Não é onde você perde um ente querido, você vai lá e enterra, você não está no momento, não há lágrimas que são derramadas, dores, lágrimas sinceras, verdadeiras, né? Porque você não vai ver a pessoa nunca mais, só através de fotografia ou das lembranças, né? Então, por isso que essa entidade é tão maldita que eles fazem invocação dessa maldição nas encruzilhadas para bloquear o caminho da pessoa, trazendo dor, sofrimento, entre outros, e especialmente no cemitério, faz as demandas lá, para quê? Para trazer dor, lágrima, desequilíbrio, desorientação, perturbação, tudo de negativo, como condutores de energia, como condutores de malignidade, de energia ruim para você, para sua vida. Mas quando você descobre, aleluia, conhecereis a verdade te liberta, querido. Você não vive mais sob a influência dessa maldição sobre a sua vida. Você é livre, aleluia, aleluia. Conhecereis a verdade vos libertará. O que Al diz? Que não há nada oculto que não venha a ser conhecido, que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Então o diabo trabalha na escuridão, na sombra e nas trevas, mas mesmo ele trabalhando contra nós, na escuridão, nas trevas, o Criador vai o quê? Vai te mostrar, vai usar uma boca para falar com você como que funciona. De repente a sua vida tá, um relacionamento, seu casamento tá com briga em casa, confusão, choro, dor, muito sofrimento, o dinheiro minguando, as portas fechando, o celeiro secando. Opa! É alguma coisa que foi feita. Você encontrou esse vídeo com a graça divina, o Criador permitiu que eu falasse, você falou, opa, é isso aí. O que você vai fazer? Você vai jejuar, você vai orar e vai mandar
essa magia negra para os quintos do inferno, sem direito de voltar, ok? A magia negra, que eu digo assim, as entidades de trancas e as falanges de 7 encruzilhadas que está fechando o seu caminho e trazendo destruição na sua vida, tá bom? Lembrando que a nossa luta não é contra sangue e carne. Por mais que você vê um bruxo, um médium, uma feiticeira fazendo isso nas encruzilhadas, invocando, você não pode ficar com raiva dela. Você tem que entender que ali ela está incorporada com um demônio. Você tem que pegar aquele demônio e destruir ele no nome de Yahshua Mashiach. É o demônio. Entendeu? Não é o bruxo feiticeiro, porque eles são abduzidos. Guia cego guiando outros cegos. Então você tem que libertar esses que eles também estão presos. Tá bom? Continuando. Então os trabalhos são feitos nas falandas encruzilhadas cemitério e outros locais associados à entidade, né? Que serve a entidade, também pode ser feito esses trabalhos, que eles fazem essas atuações. Então, o Trancas, quando ele é invocado, ele envia ao oponente energias extremamente negativas, envia demônios para manipular suas decisões, para prejudicar a direção da tomada de decisões na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos. Às vezes você vai comprar uma coisa, vai ser abduzido para comprar algo errado para se prejudicar. Às vezes você vai tomar uma decisão, você faz uma decisão que vem te trazer consequências futuramente. Então, essa entidade é para fechar o caminho mesmo, para bloquear, para que você tenha perdas, prejuízos, escassez, destruição, dificuldade na vida, né? Dificuldade para trabalhar, dificuldade para viver, dificuldade para trabalhar, dificuldade para vestir, dificuldade para comer, dificuldade para comprar alguma coisa. Ele dificulta a sua vida de todas as formas, dificuldade para reformar, dificuldade para fechar o caminho em todas as áreas, né? Então é a verdadeira destruidor, migrador, mas é o que nós manda para ele, as profundezas do inferno sem direito de retornar. Então, esse demônio, ele causa muita dor física, muito destruição física, emocionais, materiais, sentimental, financeira, até doenças, dificuldades para relacionar com as pessoas. Essa entidade, querida, ela é usada exclusivamente para dificultar a vida do oponente, para bloquear os seus caminhos, para criar obstáculo e gerar dificuldade, impedindo o seu progresso e o seu sucesso. Então, se você é uma pessoa que tem possibilidade de estar lá na frente, estar aqui, é porque essa entidade foi invocada em desfavor da sua vida. Então, você vai mandar ela para o lugar que ela não devia ter saído, acorrentada com correntes de fogo, cadeados de fogo, silenciada, amordaçada, destruída e sem direito de retorno. Assim seja. Você vai ver a sua vida a partir de hoje. Você vai ver a sua caminhada a partir de hoje. Você vai ver o progresso da sua vida, o progresso da sua empreitada, o resultado do seu trabalho. Você vai começar a sentir a manifestação do poder do Criador, daquilo que estava preso, daquilo que foi revelado e foi liberto. Você saiu do cativeiro. O Criador está te dando a oportunidade nesse momento de ser livre. E você será testemunho. Você vai testemunhar o quão grande o Criador é, quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, que Ele amarrou, amordaçou, silenciou, sem retorno nas profundezas do abismo, essas entidades que foram levantadas, foram enviadas em desfavor à sua vida para te prejudicar, para trazer dificuldade à sua vida. Quem vai ficar em dificuldade agora vai ser os demônios que foram invocados. Eles ficarão em dificuldades, queimando, rangendo nas profundezas do abismo, sem direito de retorno, sem direito, sem poder, porque nós tiramos todos os poderes dele hoje, no nome de Yahshua Mashiach. Toda manipulação dessa magia não terá poder, não terá influência mais na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Assim seja? Aleluia! Então, querido, toda obsessão, todo desequilíbrio mental, emocional, causando sofrimento e desorientação, não prevalece. Quem vai ficar obcecado é o diabo, nos profundezas do abismo. Ele que vai ficar desequilibrado, né? Porque você não. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. A palavra do Criador diz mais, queridos, que nenhuma ferramenta preparada contra nós nas encruzilhadas, nas matas fechadas, nas rodovias, em quaisquer lugar diante da nossa casa, ao lado dela, no fundo, na frente, em cima, embaixo, não prevalecerá contra nós. Que toda língua maldita que invocar demônios contra nós será queimada pelo fogo do Ruach Kadosh. Nós condenamos. A glória é dele, é tudo por ele, com ele, Yahshua Mashiach.
Ele é o ponto ápice, ele foi no inferno, tomou a chave da morte. Pelas suas pisaduras nós somos livres, somos sarados, somos curados. Não adianta querer colocar nós aqui, ó, essas entidades, esses demônios querem trancar nossa vida, fechar. Não, nós já somos livres, nós aceitamos Yahshua Mashiach, isso aqui não nos pertence não. Né? Então, Pai, nós te agradecemos pelo livramento, por cancelar essa obra de magia negra contra esta vida, contra esta casa, contra essa família. Nós neutralizamos toda essa força que perseguiu essa pessoa por anos e anos da vida dela, mas a partir desse dia, Pai, ela receberá livramento, liberdade de movimentos, progressos e sucesso em sua vida em todas as áreas, saúde, prosperidade, abundância, e tudo aquilo que foi retido por causa dessa magia seja destruído em teu nome, Yahshua Mashiach. Assim seja. Aleluia.